Quando eu estava casado, depois de casado, e teve traficante, e a gente estava passando uma luta terrível, minha esposa e meus filhos. Deus, ele começa a visitar. Minha esposa era estéril, não podia ter filhos, né? E de repente, Deus sempre teve... Nós sempre vivemos muitos milagres depois do Senhor na nossa vida, né? De que a gente fica sabendo que a minha esposa não podia ter filhos, eu falo para a pastora Deise, a minha esposa ela não está legal, dá uma palavra. Aí a pastora olha para ela e fala assim, olha, é a mesma que orou por você? Não, é outra. Era outra. Ela falou para ela assim, Deise, você tem o diagnóstico dos médicos, mas qual é o diagnóstico de Deus? E aí pronto, né? Porque você pode ter um diagnóstico dos homens, né? Mas o que Deus tem para você? O que Deus construiu para a sua vida? Então, quer dizer, na esterilidade, que os médicos diziam, né? Deus foi logo 2, veio gêmeos. E numa época terrível da nossa vida, onde eu não podia... Uma das maiores provas que nós tivemos, né? E Deus deu essa porção dobrada para nós. Então Deus sempre dá algo a mais, sempre nos surpreende com algo melhor e maior. E nós temos também que entender que os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos, porque sabe, eu vejo assim, quando você fala, a gente não entende, né, os planos de Deus. Você vê, você teve um diagnóstico, vocês tiveram um diagnóstico e tiveram gêmeos, mas quanta gente também ora para ter filhos e não tem filhos realmente, Sim. não conseguem ter filhos. E aí a gente tem que entender nesse caso que os planos de Deus são soberanos, Ele sabe o motivo. E você sabe, Liz, você está falando isso daí, porque quando eu conheci minha esposa, ela tinha uns sonhos, né? Então ela falava assim, não, eu quero ter uma barriga só, de gêmeos. Ela já falava isso lá atrás. E a gente não sabia que ela era estéril. E ela falava assim, eu quero adotar. Só que eu não queria nada disso. E eu falava assim, não, eu também quero. Só para querer namorar com ela e casar, né? E ela falava assim, não, eu não quero ser pastor, eu quero ser missionário. Eu também quero ser missionário, também quero. Tudo, no início do namoro, tudo a gente quer, né? Quero tudo, mas na verdade... vendo o Alex da Deise? Tá aí o Alex da Deise. Foi perfeito, hein? Alex da Deise. Já era. Acabou, agora vai ficar. Não é mais Alex Neias. Não é mais bestial, nem celestial, nem Alex, agora é Alex da Deise. Alex da Deise. Você sabe que nós tivemos um evento de encontro de casais que eles colocavam isso, Deise do Alex e Alex da Deise. Ah, que legal. Então, assim, essa coisa que Deus ele traz em relação, por exemplo, nós tivemos nossos filhos e aí veio... O que ela construiu lá atrás, é muito forte o testemunho dela. A decisão, por exemplo, o marido construindo no papel, os filhos já da gravidez gemelhar, mesmo sendo estéril, já estava construído, e o filho adotivo. Então essas 3 coisas aconteceram. Nós temos uma criança, nós estávamos fazendo uma ação social no abrigo, e lá, através de uma amiga nossa que nos indicou, que é a Leila Brandão, excelente advogada, e ela indicou para nós esse abrigo. Chegando lá, já tínhamos ido algumas vezes e tal, mas uma determinada vez nós fomos, essa menininha, ela veio na minha frente, ela me chamou de pai. E eu falei, e eu senti uma coisa diferente. A Beatriz, nossa filha, ela é autista, ela não andava direito, não falava, ela andava com uma máscara de oxigênio, cilindro também, né? Com quantos anos ela tinha? 6 anos. E ninguém queria adotá-la. Ela foi rejeitada por uma família uma vez. Rejeitada porque levou, mas não conseguiu cuidar. Falei assim, não, a gente não vai cuidar. Não vai dar conta, não. Então, sabiam que mais de 50%, né? Quase 70% das crianças que saem para adoção retornam, são a pessoa se arrepende. Quer dizer, a pessoa era rejeitada 2 ou 3 vezes ou mais. Imagina as Já largas, foi rejeitada no ventre da mãe, porque no caso da nossa filha, os pais eram viciados. Então trouxe vários problemas na cabeça dela. Então minha filha ela tem 14 anos, mas a cabeça dela é de 5. Então a minha filha ela vem, né, 5 anos, estava ali 6 anos, chamou de pai, nós então adotamos a nossa filha. Irmão, a minha filha é um presente de Deus. Qual a diferença dela para os filhos? Meus filhos vai fazer 25.
25. 25 anos. Ah, tá. E a outra filha... 10 anos já tinha menos, passado né? 10 anos. 10 já tava anos. todo mundo mais maduro também nessa questão. E eles também, eles optaram também, pediram também para que a gente adotasse. Nossa, que história linda, hein? Pediram para que a gente adotasse. Então, e hoje eu amo os meus filhos, mas pelo fato dela ser menina, eu acho que essa coisa com o homem, com a menina, né? E ela ser especial, ela me trouxe uma alegria. É a coisa que é uma das coisas que eu falo que é o maior presente da minha vida, é minha filha. Ela me mudou, tem me mudado, porque assim, como é um autista, eu sempre falei muito alto. Então, quando você fala alto para um autista, ele faz assim. Então, eu aprendi a dosar a minha forma de falar. Então, hoje eu falo mais baixo. Então, minha filha é uma das coisas... E assim, só para você entender como isso é forte, eu não consigo entender o quanto que eu amo minha filha. Por que esse amor é tão gigante? É muito grande, mas é enorme. E assim, aí eu vou entender um pouco que Deus sente por nós. Porque a adoção, né? Nós somos chamados de filhos adotivos. Porque se eu, que sou humano, falho, que sou, amo tanto, mas tanto a minha filha adotiva, imagine Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele entregou o seu único filho para amar os adotivos. Ele entregou o seu único filho para adotar os filhos da adoção.